Você acha que Deus não está interessado nos seus problemas? Será que talvez você chegou à conclusão de que esses problemas são maiores do que Deus e você está sozinho de um jeito ou de outro? Este vídeo é uma mensagem de Deus para você. Pode ter passado muito tempo desde a última vez que você viu Deus em sua vida. Você pode ter chorado por muito tempo. Você pode estar orando e parece que sua oração não passa do teto do seu quarto. Meu amigo e minha amiga, esta mensagem está aqui agora para te trazer a esperança. Deus ainda está no controle e Ele ouve o seu clamor. Há uma música do cantor Renato Suete chamada Eu Sou Contigo, que a letra diz: a quem livrei do abismo, dos lugares mais longínquos da terra, eu disse, tu és meu servo, eu te escolhi. Não temas, porque não te rejeitei. Eu sou contigo, não temas, nem te espantes. Eu sou teu Deus, eu sou o teu amigo. Te fortaleço e te ajudo, e te sustento com o meu poder. Não conheço os mares que estão diante de você ou o caos que está acontecendo em sua vida agora. No entanto, quero lembrá-lo do Deus a quem servimos. Isso é valioso porque, às vezes, facilmente, nos esquecemos de Deus porque estamos muito focados no que está diante de nós. Esquecemos daquele que está dentro de nós por causa dos que estão ao nosso redor. Disse que, embora você tenha 2 olhos, não pode olhar para 2 coisas em direções opostas ao mesmo tempo. Quando as lágrimas parecerem não ter fim e ficar difícil acreditar que Deus ouve qualquer coisa que você diz, ou se Ele tem algum plano para acabar com as crises em sua vida, lembre-se disso. Ele ainda está no controle. Ele está com você. Deus está enviando esta mensagem para lembrá-lo de que Ele te ouve e tem um plano para te ajudar. Ele virá por você. Ele nunca se atrasa. Não, nunca. Vou te contar algo sobre Deus. Ele é o Deus que faz de tudo para resgatar o seu povo, mesmo que tenha que abrir um caminho pelo mar. Para Ele, a morte não importa, pois Ele ressuscitou um homem que já estava enterrado há 4 dias. Ele é o Deus que usou um pequeno pedaço de pão para alimentar 5.000 pessoas, sobrando alimento a ponto de terem suficiente para levar para casa. Ele é o Deus, é o começo e o fim ao mesmo tempo, caminhando com seu povo em todas as situações. Ele faz todas as coisas belas no tempo dele. Veja bem, não no seu tempo, mas no dele. Você deve começar a partir daqui, meu amigo e minha amiga. Lembre sempre do seu Deus e que Ele é seu Pai. Ele está no comando e ninguém pode mudar isso. Um dos maiores desserviços que você pode fazer por si mesmo é colocar Deus em um cronômetro. Algo como, Deus, preciso disso ou daquilo nas próximas 24 horas. Isso não é fé, meu amigo. Peço desculpas em nome de qualquer pessoa que possa ter lhe ensinado isso. A fé não é colocar Deus nos seus termos. Em vez disso, a fé é escolher arriscar tudo para reivindicar o que Deus está lhe dando, mas nos termos dele. Para você, andar na fé não é sobre o quando, mas sobre o resultado. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, falando sobre fé, diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé verdadeira diz: Deus, confio que o Senhor me ama e quer o melhor para mim. Isso é o que eu preciso na minha vida agora. Não quero focar nas opções que estão fora da tua vontade. Do ponto de vista natural, parece absurdo confiar em um Deus invisível para este milagre. Mas, Pai, estou escolhendo confiar em Ti para isso. Eu reivindico a promessa de Sua palavra sobre este problema e eu permaneço nisso, crendo que o Senhor vai me ajudar. Agora, Pai, não dou espaço para o medo ou preocupação em minha vida. Em vez disso, escolho sorrir, me alegrar e agradecer, pois estou certo de que o Senhor está comigo. Você notou que nessa pequena oração eu não disse nada sobre tempo? Alguém pode dizer, ok, e as situações de emergência que dependem do tempo? O que você faz sobre isso? Bem, a primeira coisa a considerar é esta. Você acredita que Deus tem olhos para ver que você está em uma emergência? Se sua resposta for sim, então apenas peça a intervenção dele na sua situação urgente e confie.
A palavra-chave aqui é confiança. A confiança dá paz e descanso. Não é incrível como você pode estar em uma situação difícil, pegar o telefone e depois de ligar para o serviço de emergência, ter a certeza de que há uma unidade a caminho para ajudá-lo? Você se sente mais tranquilo, pois você acredita que o socorro virá exatamente como a operadora lhe disse. Claro, sabemos que os serviços de emergência podem até falhar, e mesmo assim, não deixamos de chamá-los. E se Deus nunca falha, por que deixaríamos de chamar por Ele? Damos muita confiança a humanos como nós, mas temos dificuldades para fazer o mesmo com Deus, nosso Criador, o Deus ilimitado. O diabo, de maneira enganosa, torna a nossa situação tão proeminente que confiar em Deus se torna um risco muito difícil de correr, quando na realidade deveria ser nossa primeira resposta a tudo. A Bíblia diz que o justo, aquele que recebeu a salvação de Cristo, viverá pela fé. Em outras palavras, ele viverá pela confiança em Deus, não pela confiança nos homens. O apóstolo Paulo escreveu novamente em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos pela fé e não pelo que vemos. Meu amigo e minha amiga, o que está diante de você agora? As contas, a ameaça, o chefe irritante, as repetidas lutas contra o pecado, a crise conjugal, o outro divórcio a caminho, o laudo médico, seja lá o que for. Uma das causas mais rápidas de frustração e depressão é a preocupação. Preocupação com coisas que ainda vão acontecer em sua vida, preocupação com uma crise financeira interminável, preocupação com ciclos repetidos de fracassos. Uma ou todas essas preocupações são a principal causa das lágrimas de todas as pessoas na terra. Na profecia de Isaías, Deus falou de um tempo em que densas trevas e escuridão cobririam a terra por todo lugar. Um dos sintomas da escuridão é a tristeza. A depressão é um produto da tristeza. E o fato é que vivemos em uma época em que alguém pode estar nos estágios mais avançados da depressão e ninguém sequer fica sabendo disso. Uma pessoa pode ficar na frente da câmera todos os dias para o mundo inteiro ver, mas quando ninguém está olhando, lágrimas e soluços são tudo o que resta a ela. A verdade é que a depressão é a doença da alma, e sendo assim, o único que pode curar isso é Deus. Davi também escreveu sobre esses momentos em sua própria vida. Pense nas coisas que ele teve que passar. Ele passou pela dor de perder seu melhor amigo Jonatas, de ver seu filho recém-nascido morrer, de ver seu filho mais velho, Amnon, estuprar a meia-irmã Tamar e ser assassinado pelo irmão dela, Absalão. O mesmo Absalão que mais tarde se voltaria contra seu pai Davi e iniciaria um golpe que tentaria tirar a vida do próprio pai. Salmos 69, versículos 1 ao 12, descreve um de seus momentos ruins nessas poucas palavras. Ó Deus, salva-me porque estou na água até o pescoço. Estou atolado num lamaçal muito fundo, não tenho onde apoiar os pés. Entrei em águas profundas e a correnteza quase me afoga. Estou rouco de tanto gritar por socorro e a minha garganta está ardendo. Os meus olhos estão cansados, esperando que tu, meu Deus, venha me socorrer. Aqueles que sem motivo me odeiam são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Os meus inimigos contam mentiras a respeito de mim. Eles são fortes e querem me matar. Eles me forçam a devolver o que não roubei. Os meus pecados não estão escondidos de ti, ó Deus. Tu sabes como tenho sido tolo. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, não deixes que aqueles que confiam em ti passem vergonha por causa de mim. Ó Deus de Israel, não permitas que eu traga desgraça para aqueles que te adoram, pois é por causa do meu amor por ti que tenho suportado insultos e tenho passado vergonha. Sou como um estranho para os meus irmãos. Sou como um desconhecido para minha família. O meu amor pelo teu templo queima dentro de mim como fogo. As ofensas daqueles que te insultam caem sobre mim. Eu faço jejum e me humilho, e no entanto eles me insultam. Eu me visto de luto e eles riem de mim. Falam de mim nas praças, e os bêbados fazem versos a meu respeito. Pense nisso por um momento. O homem segundo o coração de Deus também lutou contra a depressão? Veja, na maioria das vezes, quando olhamos para a Bíblia,
Pensamos que as pessoas eram imunes às coisas com as quais você luta em sua vida diária, mas isso não é verdade. Essas pessoas também sofreram crises, ordens judiciais, injustiças patrimoniais, infidelidade no casamento e muito mais. De fato, a Bíblia se refere a essas pessoas como pessoas que da fraqueza foram feitas fortes. Cada personagem da Bíblia que se tornou um testemunho é destacado porque escolheu acreditar em algo que não gostamos de ouvir diante de nossas próprias lutas. Deus está no controle. Depois de todos os seus clamores, veja como Davi terminou suas orações no mesmo Salmo 69, versículos 29 a 36. Eu estou sofrendo desesperado. Ó Deus, levanta-me e salva-me. Louvarei a Deus como uma canção. Anunciarei com gratidão a sua grandeza. Isso será mais agradável a Deus, o Senhor, do que oferecer em sacrifício um touro crescido. Quando os que são perseguidos virem isso, ficarão contentes, e os que adoram a Deus ficarão animados. Pois o Senhor ouve os necessitados e não despreza o seu povo que está na prisão. Louvem a Deus, ó céu e terra, ó mares e todas as criaturas que estão neles. Ele salvará Jerusalém e construirá de novo as cidades de Judá. O seu povo viverá ali e possuirá a terra prometida. Os descendentes dos servos de Deus herdarão essa terra, e aqueles que o amam viverão ali. Estas, meu amigo, são as palavras de alguém que escolheu correr o risco de entregar sua situação a Deus e confiar, sabendo que Ele ouviu e o conduzirá com segurança através de seu desafio. Não importa o quão difícil a sua situação possa estar agora. Não importa o que você parece estar perdendo agora. Não importa o que esteja ameaçando a sua paz agora. Você já falou com Deus sobre isso? Se sim, então deixe que Ele cuide disso. Ele sabe mais do que você. Ele sabe o que é melhor. Deixe Ele agir na sua situação, orando e se firmando na promessa dEle para você. Faça como Davi e diga a Deus que Ele é a sua única chance e que você está disposto a confiar tudo nele. Faça isso e veja Deus entrar em ação. Você está crendo em Deus para algo e na hora certa tudo vai dar certo. Ele aperfeiçoará tudo o que for necessário para trazer alegria à sua vida. Tudo o que Ele quer é a sua confiança na capacidade dEle de agir. Confie, amigo. Confie, amiga. Suas lágrimas não são derramadas à toa. Suas orações não estão perdidas. Deus está te ouvindo agora e Ele virá por você. Fique firme, não ceda. Se perseverar o suficiente, você verá o milagre de Deus na sua vida. Creia nisso. Não desista. Tudo se encaixará quando você permanecer firme no Senhor. Não importa quanto tempo demore. Contanto que esteja onde Deus quer que você esteja, você estará na posição certa para a sua bênção. Há uma história muito interessante no capítulo 35 do livro de Jeremias. A história é do clã familiar chamado os Recabitas. O final desse capítulo registra Deus liberando uma bênção eterna sobre aquele clã por causa de sua determinação em obedecer em um momento de séria dificuldade e perversão em todo Israel. Como eles receberam esse reconhecimento e bênção do próprio Todo-Poderoso? Seu pai havia transmitido a eles uma instrução de que, enquanto vivessem geração após geração, deveriam se abster de beber vinho, construir casas e possuir vinhedos. Eles deveriam viver em tendas e confiar em Deus para as suas provisões enquanto o serviam com suas vidas. Esta instrução tornou-se uma tradição que cada recabita assumiu a responsabilidade de seguir. Eles o transmitiram através de sua linhagem de pais para filhos. Então, um dia, Deus enviou seu servo Jeremias para testar a obediência deles, dando-lhes uma grande quantidade de vinho para beber como um presente do homem de Deus. No entanto, este clã se recusou a aceitá-lo. Eles lembraram o homem de Deus da instrução de seus pais e como isso se tornou sua tradição. Isso impressionou tanto a Deus que ele os usou como exemplo para todo Israel. Ele falou por meio de Jeremias e disse aos israelitas que, embora eles tivessem ignorado suas advertências e apelos ao arrependimento, ainda havia essas pessoas que se encarregavam de guardar as instruções de seus pais, mesmo com toda a nação já tendo se desviado. E por causa de sua fidelidade, Deus lhe deu a promessa eterna de continuidade.
Jeremias capítulo 35, versículos 13, 14, 18 e 19 diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Acaso nunca aceitareis as minhas advertências para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não beberem vinho, foram guardadas, pois, até o dia de hoje. Não beberam, antes obedeceram às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. A casa dos recabitas, disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo fizestes quando vos ordenou, por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Por que essa bênção é tão importante? Em que sentido a continuidade no serviço a Deus é uma bênção significativa? A razão é esta, Jó 36, versículo 11. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Enquanto houver alguém para servir a Deus, haverá alguém para recompensar e abençoar. Enquanto cada geração for agraciada por Deus para servi-lo, ela desfrutará constantemente da bênção de Deus como recompensa por seu serviço. Então, Deus está indiretamente dizendo que nunca faltará a este clã um motivo para ser abençoado enquanto viver na terra a serviço dele. Este é um legado que vale a pena imitar, querido amigo. Muitas vezes podemos nos perguntar por que perdemos certas oportunidades e certas bênçãos prometidas. A resposta é simples. Na maioria das vezes, muitos de nós não permanecemos fortes no Senhor por tempo suficiente. Esses homens e mulheres da família recabita nunca cederam às pressões de seu tempo, nem à pressão da própria nação, de suas comunidades, nem mesmo do grande homem de Deus. Será que Jeremias estava honestamente tentando fazê-los cair? Não. Ele estava simplesmente obedecendo às instruções de Deus. Você pode perguntar, então Deus estava tentando fazê-los cair? A resposta, mesmo assim, é não. A Bíblia nos diz que Deus não tenta as pessoas com a expectativa de fazê-las cair. Em vez disso, Ele confirma nossas convicções, assim como fez com o pai Abraão. Deus sabe de todas as coisas, Ele vê e conhece nossos corações. No entanto, uma das razões pelas quais Ele toma medidas para confirmar nossas convicções é para nos mostrar nosso próprio coração. Veja bem, você não pode realmente dizer que é forte se nunca teve uma força testada por nada. Imagine alguém que nunca fez um exame ou fez qualquer tipo de teste, mas afirma ser super inteligente. Isso será questionado. Por quê? Porque não há nenhuma prova ou histórico de que essa pessoa tenha passado em qualquer exame ou teste. Veja bem, o exame ou teste não é para fazer nenhum aluno reprovar. Nenhum professor quer isso. Nenhum professor quer manter seus alunos repetidamente na mesma classe. A alegria do professor é saber que todos os seus alunos estão se destacando. Os testes e exames são para provar que o aluno realmente aprendeu o que foi ensinado. Veja, Deus não é apenas nosso Pai, Ele também é nosso professor e instrutor. Em seu coração, creio que Deus acreditava que os recabitas passariam no teste. O plano era usar aquele teste como uma lição para toda a nação de Israel. Ele acreditou e eles não falharam com Deus. Isso me lembra das palavras em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Como os recabitas, todo filho de Deus como você enfrenta intensa pressão de todos os lados, especialmente em nossa geração de hoje. Quase tudo que está sendo divulgado nos chama a dar um passo para fora de Deus. Tudo está pedindo para você mentir, trapacear, fazer alguém cair, ferir os outros, tirar proveito de sua ignorância, fazer o que sua carne quer ou pecar contra Deus. A lista é muito numerosa para mencionar. Nunca houve mais necessidade do que agora de os cristãos permanecerem fortes. Daqui a pouco vou lhes dizer o que significa permanecer forte. Mas preciso que saiba que Deus tem os melhores planos para você. Assim como os recabitas, Ele pretende fazer de você um exemplo, um legado para os outros seguirem. Lembre-se de que Deus te chama de luz e sal da terra.
Ele pretende usar a sua história e experiência como um testemunho para apontar as pessoas para Jesus. Seu compromisso com Deus não é simplesmente uma adesão às suas palavras, mas também uma oportunidade para Deus abençoar você e recompensá-lo por sua diligência. E quando Deus recompensa, Ele faz isso completamente. A Bíblia nos diz que Ele nunca se esquece do nosso trabalho de amor. Ele considera a infidelidade esquecer seu serviço. Portanto, tudo o que você precisar se encaixará no tempo dele. Seu trabalho é permanecer forte nele. Certifique-se de que você não está dando um passo para frente e outro para trás, mas permaneça totalmente no Senhor. A Bíblia nos diz para sermos fortes, não em nós mesmos, não em nossa inteligência, não em nossos amigos ou familiares, não em nossas posses, mas ser forte somente no Senhor. Quando você for forte no Senhor, Ele te capacitará para outras áreas, como fez com os recabitas. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. No final das contas, a diferença entre os que correram esta corrida e os que não correram será aqueles que irão até o fim. Como você e eu, muitas pessoas correm esta corrida pela fé, seja no ministério, nos negócios, no casamento e em qualquer área. Eles tentam confiar em Deus para o melhor resultado. No entanto, diante da oposição ou pressão intensa, muitos desistem e se voltam para as soluções deste mundo. Desistem de buscar a Deus. Eles desistem de confiar e depender dele. Em vez disso, se apegam a desculpas e opções no mundo que lhe custam a fé e o tempo destinados a Deus. Para estas pessoas, a corrida já acabou, as distrações interromperam sua jornada e agora estão fazendo outras coisas. Que este não seja o seu caso, em nome de Jesus. Ser forte no Senhor significa continuar recebendo sua força dele. Ser forte no Senhor significa fazer de Deus sua única opção. Sim, haverá opções no mundo de familiares, amigos, colegas e organizações. Algumas delas até parecem boas, no entanto, não se alinharão com o plano de Deus para sua vida. Por exemplo, os recabitas eram um povo que se abstiveram de vinho e tinham muitas posses. Eles deveriam viver uma vida simples. Esse era o chamado deles, seu compromisso com Deus. E eles foram fiéis a isso e seguiram Deus através daquele roteiro, e Deus os reconheceu. Todos nós temos chamados diferentes, mas quando se trata de permanecer em Deus, é a mesma coisa. É a obra da fé. Sua determinação pode falhar com você. Você já resolveu fazer algo e falhou? Você já prometeu a si mesmo que faria algo em um determinado momento e quando chegou a hora se viu fazendo outra coisa? Não há garantia de que sua resolução acontecerá em um dia ou de uma só vez. Pode levar algum tempo. Amigos são ótimos presentes, família e colegas também. Porém, ser forte neles é se colocar à mercê de sua decepção, porque, veja bem, qualquer um nascido de mulher na terra tem a capacidade de falhar com você. No entanto, há alguém que não pode falhar e nunca falhará com aqueles que fazem dele a sua força. Davi o chamou de minha rocha e minha salvação. Salmo 62, versículo 2. Verdadeiramente tu és a minha rocha e minha salvação. O Senhor é minha fortaleza, jamais serei abalado. Por qual milagre você está confiando em Deus em sua vida? Você espera que certas coisas aconteçam ou mudem? Então verifique e veja onde você está, se no Senhor ou fora dele. Se você está firme no Senhor, certifique-se de que sua posição seja forte e não instável. Não hesitante, duvidoso ou temeroso, mas com determinação sincera. Por que isso é importante? Porque quando você se posiciona para receber algo de Deus, essa é a posição que Ele quer se encontrar com você. Se Ele vier e você não estiver lá, você perderá o seu milagre. Isso é o que está acontecendo com muitos cristãos hoje. Você trabalhou com fé por tanto tempo e no último minuto desistiu porque pensou que Deus não estava fazendo nada. Então, depois de um tempo, quando você olhou para trás, viu que todos que passaram pela mesma situação ou posição que você sempre foram abençoados. O que aconteceu? A maioria dessas pessoas estava vindo para colher a colheita que você plantou, mas como você não aguentou o suficiente para recebê-la, você desistiu e agora essa colheita é delas. Veja, as bênçãos ou o cumprimento da promessa de Deus não retornam a Ele depois de serem enviadas. Em vez disso, elas ficarão aqui até serem usadas. Então, se for riqueza, por exemplo, o negócio do qual você desistiu e vendeu pode se tornar um fenômeno global amanhã. A questão que ainda permanecerá é esta: você está firme no Senhor?
Tudo o que você precisa, as coisas certas para você, certamente se encaixarão se você continuar firmes em Deus. Quando foi a última vez que você orou? Quando foi a última vez que você ficou com a palavra de Deus em meditação e oração? Quando foi a última vez que você se lembrou de que não desistirá de Deus, apesar das pressões ao seu redor, mas continuará buscando e servindo a Ele? Seja forte, meu amigo e minha amiga. Embora seu choro possa durar uma noite, sua alegria definitivamente virá pela manhã. Se você está se sentindo fraco, como se não tivesse mais forças para aguentar firme, peça forças ao Senhor. A Bíblia diz que Ele é a fonte de força para os fracos e aumenta a força para os que estão cansados. Continue firme, meu amigo e minha amiga. Tudo está prestes a mudar para o seu bem. Preocupação e ansiedade sempre fizeram parte da minha vida. E algumas das minhas primeiras lembranças incluem aquela sensação tensa e estressante na boca do estômago. Sempre fui a criança quieta da classe, o que presumi que isso mudaria quando crescesse. Mas não foi o caso. A ansiedade e eu nos tornamos mais próximos ao longo dos anos, a ponto de desenvolver vários transtornos de ansiedade terríveis que moldaram minha vida e a maneira como vivia. Eu ficava preocupado até mesmo pelos motivos mais fúteis. Isso começou durante o meu último ano do ensino médio e teve um impacto negativo em meus trabalhos escolares, em minha vida familiar e em quase tudo mais. Todas as manhãs eu acordava cheio de preocupação, temendo o dia seguinte e desejando que tudo acabasse o mais rápido possível. Surgiram episódios graves de ansiedade e pânico, me impedindo de realizar minhas atividades diárias. Apesar de morar em um dos bairros mais seguros da minha cidade, ter uma família e viver a vida dos sonhos, sempre tive medo. Percebi que isso pode afetar o emprego de uma pessoa, a vida escolar, os relacionamentos e uma variedade de outros elementos de suas vidas. Mas até que ponto isso é verdade? Eu sabia que nenhuma dessas condições tinha uma cura clara, apenas remédios para tratamento. Quais, porém, são eficazes? A resposta é Jesus, o médico dos médicos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Diz Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. A crença popular e incorreta de que cristãos não sofrem de ansiedade aumenta o fardo dos deprimidos e oprimidos. Quando há uma pontinha de tristeza na igreja, surgem os clichês. Tudo que você precisa é de um pouco mais de fé. Ou lembre-se de alegrar-se constantemente no Senhor. Também pode aparecer uma conversa estimulante. Comece e siga em frente, pessoal. Pare de se lamentar e se recomponha. Quando os outros o virem assim, o que eles pensarão de Deus? Eu era um líder de jovens e todos esperavam que eu fosse um exemplo. Mas no fundo eu sabia que eu precisava da ajuda de Deus para tirar o peso da ansiedade, incerteza e preocupação de meus ombros. Deus estava lá para mim. Mateus capítulo 6, versículos 31 a 34, diz: Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus ilustra que tanto os pássaros quanto os lírios não se preocupam com sua comida ou roupas porque são graciosamente providos por Deus, o que implica que seus filhos são incomparavelmente mais valiosos para ele do que lindas flores ou plumas. No entanto, em vez de a agitação infrutífera e estresse desnecessário, devemos concentrar nossos pensamentos e esforços primários no reino eterno de Deus e na justiça que brota dele, em vez de tentar prover para nós mesmos através dos impérios falidos deste sistema mundial transitório. Deus entende que a preocupação aprisiona o coração e o pavor quebra a fé, levando o cristão ao desespero. Ele também entende que temos necessidades diárias e prometeu inúmeras vezes nas Escrituras que suprirá
todas as nossas necessidades se simplesmente confiarmos nele. Somos aconselhados a buscá-lo primeiro, em vez das coisas deste mundo, por meio de nossos próprios esforços, para estabelecer um ponto de vista correto, para substituir o pensamento natural pelo pensamento de Deus. Então, enquanto confiamos nele para cumprir sua promessa de suprir nossas necessidades, entendendo que ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que tudo o que pedimos ou pensamos, devemos nos lembrar das palavras de Jesus para buscá-lo em primeiro lugar, hoje e em todos os dias. Mateus 6 é uma das mais belas passagens das Escrituras em toda a Bíblia. Ao longo dos anos, trouxe paz e consolo a inúmeros cristãos. Todos nós sofremos de ansiedade, mas se você seguir o conselho de Jesus nesta Escritura, não se preocupará com mais nada. Isso é maravilhoso, não é? Nada para se preocupar? É factível, mas primeiro você deve obedecer às instruções de Jesus. Preocupar-se não é algo que se espera que um cristão faça. A solução de Jesus para o problema da preocupação é se concentrar em uma coisa. Em primeiro lugar, busque o reino e a justiça de Deus. Jesus não nos aconselha a ficarmos livres de preocupações. Ele nos diz se acha uma boa ideia ou não. Isso está debaixo do controle dele. Sendo assim, devemos obedecer. Deus estabeleceu seus planos e objetivos para a humanidade e os revelou a nós por meio de sua palavra. E Ele quer que respondamos de forma inteligente às promessas que Ele fez. Ele espera que tenhamos confiança total e deliberada em tudo o que Ele disse, sem dúvida, desconfiança, medo ou reservas. Confiar no Senhor de todo o coração não é apenas uma coisa boa a fazer, mas também elimina o medo e a dúvida. Nos mantém firmes nas tempestades da vida e substitui a autoconfiança por uma confiança em Deus. Confiar no Senhor de todo o coração implica deixar de lado os próprios desejos e fantasias para obedecer à sua vontade. É o que diz em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Existem muitas razões para crermos na palavra de Deus, pois ela diz: quem confia no Senhor é feliz e protegido. A pessoa que crê não tem motivos para se preocupar com um relatório negativo, pois seu coração não será afetado. Como o amor fiel do Senhor envolve, protege e fundamenta sua vida, aqueles que depositam sua fé nele não buscam ajuda daqueles que são arrogantes e enganadores. Nossa fé em Deus deve ser expressa em nosso modo de vida, perspectiva, atitude, conversa, caráter e visão de mundo. Ele enche nossos corações com sua própria paz perfeita, que ultrapassa a compreensão quando colocamos nossa confiança nele de maneira pura e inabalável. Provérbios 3, versículo 6, diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ele quer que desenvolvamos total confiança nele. Ele quer que coloquemos nossa confiança nele com um coração indiviso, que esteja focado exclusivamente nele. Ele não deseja um coração que se preocupe apenas com os benefícios. Quando reconhecemos Deus em todos os nossos caminhos, Ele pode endireitar nossas veredas de várias maneiras. Ele pode usar a orientação de outros cristãos ou trazer um texto bíblico à nossa atenção. Enquanto mantivermos nosso olhar fixo em Deus, Ele fará com que sua calma interior inunde nossas mentes e corações. Ele pode permitir que uma série de eventos leve à conclusão correta e levar tempo para endireitar nosso caminho. Ou pode direcioná-lo imediatamente. É como diz a Bíblia em Romanos capítulo 10, versículos 11 a 13. Todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que fato incrível! Todos nós sofremos decepções e desânimos como resultado de situações e pessoas em nossas vidas. Mas Paulo declarou que quem confia em Jesus nunca seria envergonhado. Não ficaremos desapontados se colocarmos nossa fé em Jesus. Não precisamos nos preocupar com nada se colocarmos nossa confiança no Senhor.
Se a economia estiver ruim, não precisamos nos preocupar, pois estamos na economia de Deus. Não importa se não chove, nós simplesmente aproveitamos o suprimento de água e crescemos. Simplesmente porque Ele nos ama e colocamos nossa confiança nele, o Senhor é capaz de nos abençoar generosamente e deixar toda a graça abundante em nossas vidas. Esta mensagem nos dá uma visão incrível do coração de Deus. Demonstra que Ele não nos escolhe com base em nossa nacionalidade, herança, classe social, cor da pele ou qualquer outra consideração. Isso é maravilhoso porque Paulo está nos dizendo que quando Deus olha para nós, não vê diferença entre judeus e gentios, homens e mulheres, brancos e negros, brasileiros ou americanos. Na realidade, ele afirmou que o mesmo Senhor reina sobre todos, esbanjando suas riquezas, bênçãos e favores sobre aqueles que vêm a Ele com fé. Que coisa maravilhosa! Isso reafirma a verdade de que só somos acolhidos e amados por causa de Jesus. Que verdade libertadora para compreender! Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8 diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Confiar em Deus e esperar no Senhor implica simplesmente aceitar a verdade do que Ele nos mostrou em Sua palavra. Implica aceitar tudo o que Deus nos revelou na Bíblia como verdadeiro. É acreditar no que a Bíblia diz sobre nosso magnífico Deus e Salvador Jesus Cristo. É aceitar como realidade o fato de que Cristo foi à nossa frente para preparar um lugar para nós e que nos ama eternamente. A esperança cristã não é uma ilusão de dedos cruzados, e a fé cristã é baseada em fatos, não em ficção. É ver tudo o que Deus promete como uma realidade certa com os olhos límpidos da fé e receber a verdade de Sua palavra como fato. Ore comigo agora. Pai, quero agradecer em nome de Jesus por ser nossa rocha e nosso Redentor, nossa fonte e nosso provedor, em meio a todas as dificuldades e problemas da vida. Obrigado por termos tudo o que precisamos para estarmos firmes neste tempo mau. Obrigado por fazer do sacrifício de Jesus a nossa saúde, força e escudo para a vida. Oro para que não importa qual desafio enfrentemos, possamos receber toda a nossa esperança e força de Ti, para que venhamos permanecer firmes em meio ao mal. Oro para que toda ansiedade e preocupação sejam eliminadas agora da minha vida, pois o Teu Espírito e a Tua paz é maior do que qualquer mal que possa me afligir. Entrego minhas preocupações e ansiedades nas Tuas mãos, assim como minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe que a vida em si é uma jornada. E assim como qualquer outra viagem que você fizer, existem os altos e baixos que compõem a experiência dessa jornada. Você já foi pego em uma situação em que sua vida literalmente parece uma repetição? Uma situação em que você está preso a uma pessoa, uma decisão ou um relacionamento que claramente tira sua paz? Muitas vezes nos tornamos tão próximos de algo ou alguém que começamos a viver com a noção de que não podemos existir sem isso. Alguns de nós têm tanto medo de como será a nossa vida sem aquela pessoa ou situação. E literalmente começa a parecer que sua vida depende delas. E se você tentar se ramificar por conta própria, deixando essas coisas de lado, não conseguirá passar nem do primeiro dia. Alguns de nós nos apegamos a experiências e como as pessoas nos trataram no passado. E essa mágoa e trauma se tornaram a base de nosso estilo de vida diário. As dores, as agonias e as tristezas se tornaram as únicas experiências que alimentam sua motivação. Cada decisão de vida que você tomou foi influenciada pela sua dor e por experiências passadas. Você se apegou a essas experiências e, por mais que elas tenham servido muito para guiar e proteger sua vida, Deus está lhe dizendo hoje que é hora de seguir em frente. Isso por si só se torna uma dupla responsabilidade, pois você precisa primeiro chegar ao ponto de deixar as coisas antigas para trás. Agora vamos considerar o que a Bíblia diz sobre deixar as coisas para trás no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 3, que diz:
Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Ouça-me, filho de Deus, tudo, exceto Deus, atinge um ponto de utilidade máxima na vida. Muitos de nós podemos dizer que nosso cônjuge se enquadra na mesma categoria, mas a vida e o tempo nos ensinaram que tudo, até mesmo nossos cônjuges, têm um limite ao qual sua utilidade na vida pode chegar, porque assim como todo homem, eles também vão morrer um dia. No versículo 3 da passagem que acabamos de ler, a Bíblia diz: tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Você construiu tantas coisas em sua vida que se tornaram cercas ao seu redor. Você usou essas coisas e pessoas e suas memórias para criar ao seu redor um sistema de defesa inexpugável que serviu ao seu propósito todos esses anos convenientemente, e você passou a confiar nessas defesas. Mas Deus está aqui dizendo a você que é hora de deixar tudo isso para trás. Por que você precisa fazer isso? A vida é uma jornada contínua. Sei que você está confortável consigo mesmo e pode não ver motivos para largar o passado e seguir em frente. Mas eu gostaria de trazê-lo à luz de sua própria existência em Deus. A vida por si só é uma jornada, como dissemos anteriormente. Desde o primeiro dia, ela se torna uma jornada até o fim de tudo. A razão pela qual você precisa seguir em frente é a jornada na qual você se encontra agora, filho de Deus. E nesta jornada você deve viajar sem peso. Apenas o essencial é necessário nesta viagem. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esta escritura coloca para nós que o destino e a existência de muitas pessoas nesta jornada dependerão de nós mesmos para mostrar o caminho. A corrida foi marcada para mim e para você desde o primeiro grito da vida. E mesmo que você decida seguir em frente ou não, a corrida continua de qualquer maneira. A razão pela qual você precisa perder esses pesos e deixá-los para trás é a jornada com Deus. O peso coloca uma pressão desnecessária em você em uma viagem e atrasa seu progresso, pois você sempre deve estar atento a essa bagagem. Os astronautas em seu caminho para o alto e além da Terra levam o mínimo possível porque a jornada até o alto requer pouca bagagem. Porque Deus está levando você a novas experiências. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 18, Deus disse: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. E então no versículo seguinte ele continua dizendo: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Há coisas mais novas que Deus está fazendo em sua vida que requerem o espaço que seu passado está ocupando. Deus está continuamente empenhado em manter novas nossas experiências com Ele todas as manhãs. O salmista diz que seu amor se renova a cada dia. Assim, as experiências no futuro que Deus está planejando trazer para você vão precisar de todos esses espaços. E o tempo gasto alimentando essa bagagem a ser disponibilizada para acomodar as experiências mais novas, melhores e mais frescas que Deus está trazendo para você. Então, como deixar as coisas antigas para trás e seguir em frente? Saber o que fazer é apenas uma pequena porcentagem do que é necessário. Como fazê-lo e realmente fazê-lo torna-se a coisa mais importante depois disso. Para deixar as coisas para trás e seguir em frente, você deve considerar as seguintes atitudes. Perdão. Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32 diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. A primeira maneira é perdoar a si mesmo. Sim, filho de Deus, você deve olhar para o seu coração e reconhecer que prejudicou a si mesmo ao se manter em tal agonia perpétua. E então você encontrará paz dentro de si mesmo.
Toda contenda em seu coração deve ser submetida a auto-perdão. Só então você poderá estender esse perdão e compaixão em seu coração para os outros ao seu redor. Pare de visitar o cemitério do seu passado. O livro de Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14 diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para uma lesão cicatrizar, você deve parar de tocá-la. Não há como seguir em frente enquanto estiver sempre lembrando do passado. Filho de Deus, para seguir em frente, você deve deixar o passado exatamente onde ele pertence, no cemitério onde você o enterrou. Um homem que está focado em seu objetivo tem tempo para pensar em seu passado. Digo isso novamente em outras palavras. Filho de Deus, para seguir em frente com Deus, você deve constantemente cortar os laços com seu passado. Em uma situação em que seu passado e presente estão sempre em conflito, seu futuro não está garantido. Seu futuro com Deus nesta jornada da vida depende de sua capacidade de deixar o passado onde está e existir no presente com Deus para trabalhar em seu futuro. Faça essa troca. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para seguir em frente na vida, você deve fazer essa troca com Deus. O peso que você está carregando é demais para a velocidade necessária para a extensão da jornada que Deus está levando você. Você precisa trocar seus fardos mais pesados com os de Jesus Cristo. Imagine o alívio que sente quando larga as sacolas de compras que teve que carregar subindo um lance de escadas. Essa é a mesma aliança e troca para a qual Jesus está chamando você. Para deixar tudo, você deve trocar todas essas experiências, mágoas, malícias e toda sorte de raiva e decepção pela paz que somente Jesus pode lhe oferecer. O Salmo 55, versículo 22 diz: Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. A segunda parte desse processo é seguir em frente. Como eu disse antes, você não deve visitar os túmulos do que passou. O diabo nos acusa de nosso passado. Um dia o pastor nos disse na igreja que quando o diabo acusar você de seu passado, lembre-se de seu futuro e do dele. A vida é feita de progresso e ninguém avança olhando para trás. Muito em breve, quem apenas olha para o passado cairá na vala ou se chocará contra uma parede. O caminho a seguir é em frente. Esteja você passando por um rompimento, um revés ou uma perda pessoal, todos podem ter um pouco de ajuda quando se trata de cura. E mesmo que ninguém tenha entendido totalmente tudo o que foi falado aqui, é sempre reconfortante saber que você não está sozinho. A Bíblia diz em Lucas capítulo 9, versículo 62. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Mais uma vez, filho de Deus, o caminho a seguir é avançar em Deus. Quando trocar seus fardos pelos dele, lembre-se de não tentar tomá-los de volta. Muitas vezes você pode ficar tentado a fazer isso. Haverá momentos em que pode parecer que aquelas coisas que você deixou para trás são melhores do que o que você está passando agora. Porém, assim como Deus nos garantiu, Ele tem um plano para nós, que não é de mal algum, mas para dar a você um final que você espera. A pergunta então é: qual é o final que você espera?